Se você está vendo esse vídeo é porque eu me mudei para os Estados Unidos. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu vou explicar como foi, qual foi o nosso objetivo e por que a gente resolveu se mudar para os Estados Unidos. E assim, será uma conversa muito informal, um bate-papo, sem muita formalidade. Vamos lá? Nosso principal motivo da gente resolver, a priori, a gente queria sair do Brasil. A gente não necessariamente tinha em mente Estados Unidos, E o nosso principal motivo foi o nosso filho, Por quê? É muito difícil você morar num país como o nosso, no Brasil, com essa instabilidade e principalmente com essa falta de segurança. Eu não conseguia ver meu filho, não conseguia me ver no futuro ficando preocupada em para onde meu filho vai ou deixa de ir, porque eu quero criar meu filho para o mundo. E aqui eu estava vendo em meu marido que não seria possível. Não só pelo motivo de segurança, mas também por essa instabilidade política. Eu costumo dizer que o problema não foi necessariamente a esquerda entrar no poder. Foi a forma como isso aconteceu. Porque isso já aconteceu várias vezes, Dilma, etc. Mas assim, a forma como isso aconteceu. A gente estava vendo a quantidade de passeatas e pessoas e ficou estranho, ficou duvidoso, E isso também gerou uma insegurança também na gente. Então, o principal motivo foi a falta de segurança no país e a instabilidade ali, essa falta de segurança também até política. E aí meu marido decidiu, que a gente tem essa divisão de decisões, Então, certas decisões cabe ao chefe de família, ao meu marido. Então, eu já sabia que caso algumas coisas acontecessem, a gente realmente iria sair do Brasil, que era algo que ele já mencionava para mim. E aí, beleza, ele começou a pesquisar as formas, como, aonde, e depois de muita pesquisa, ele veio falar assim para amor, olha esse vídeo aqui. E meu filho tinha 3 meses, 4 meses de vida, E eu lá, naquela privação de sono, Porque a criança praticamente ali saindo, da fase recém-nascida, mas ainda acordando de 2 em 2 horas. Breno mamava e acordava de 2 em 2, eu tava um bagaço, literalmente, muito cansada. E aí ele pediu para poder assistir um vídeo, e aí nesse vídeo foi falado sobre um visto chamado EB2NIW. E aí eu comecei a estudar e assistir vídeo para poder entender o que é esse bendito visto EB2NIW, E fui me intercalando aí entre a vida de mãe, de um bebê de 3, 4 meses, isso foi em 2022, mais ou menos, foi 2023. E na época, pouco se falava sobre EB2NIW, então foi difícil realmente achar vídeo sobre isso. E EB2NIW, como eu acabei de mencionar, é um visto de trabalho que significa Employment Based Second Preference. E NIW significa National Interest Waiver. Então, o que significa esse NIW? Significa dispensa por interesse nacional. Ou seja, existem vários tipos de visto de trabalho, sendo que para você conseguir esse visto, você precisa de uma oferta de trabalho. Você precisa de um empregador te chamando. E aí não é só isso. É provando ali que ele realmente não tem ninguém lá, nenhum americano, que faça o mesmo trabalho que você. Então, existe uma burocracia. O NIW significa dispensa por interesse nacional, ou seja, você não precisa dessa oferta de trabalho, pois o seu projeto de trabalho, o seu professional plan, a sua história profissional, a quantidade de recomendações que você tem, isso por si só já é de interesse nacional e dispensa uma oportunidade de trabalho, uma vaga de trabalho. E uma das pessoas que me ajudou muito, não a pessoa em si, mas os vídeos dela, a montar esse processo migratório foi o canal da Carolina Bonfada. Aliás, muito obrigada, Carolina, porque você me ajudou muito a montar a petição, fazer a petição e montar o processo como um todo, E
O National Interest Waiver é uma coisa assim que para mim eu não queria imaginar que hoje eu estaria conseguindo isso, porque imaginar que toda a minha história profissional, tudo que eu fiz até hoje, e imaginar que o meu projeto de trabalho, né, o meu professional plan, ele é de interesse para os Estados Unidos, porque é isso, né? Eu nunca iria imaginar que hoje eu teria essa condição, de que a minha vida profissional abriria uma oportunidade de simplesmente de ser uma green card holder, né? De conseguir oferecer para o meu marido e para o meu filho essa oportunidade, né? Porque eu fui técnica em enfermagem, estudei boa parte da minha vida em escola pública, eu paguei minha faculdade, durante toda a minha faculdade eu fazia um estágio atrás do outro, porque com a bolsa do estágio eu pagava a faculdade, e eu lembro que eu fiquei no segundo semestre praticamente todos os dias lá na reitoria para poder pedir bolsa por mérito de nota. Então eu consegui essa bolsa por mérito de nota, na época eu consegui uma bolsa de quase 70%, e aí com isso, por ser uma bolsa por mérito de nota, eu tinha que sempre manter, obviamente, a minha nota muito alta. Então eu fiz a minha faculdade às custas de bolsa por mérito de nota, eu paguei a minha faculdade inteira com estágio. Eu lembro perfeitamente que a minha mãe falou assim: mas minha filha, você vai conseguir pagar a sua faculdade inteira com bolsa de estágio? Mas como é que você vai fazer? Porque o estágio termina. Eu não vou dar meu jeito. Então, quando eu ia praticamente terminar o estágio, eu já ia procurando outro, e assim foi. E uma coisa que os Estados Unidos ele observa muito é a sua vida realmente como um todo. Então, eu era técnica em enfermagem e consegui pagar minha faculdade. Eu fui atleta durante pouco tempo, fisiculturista na categoria Wellness. Fiquei em primeiro lugar no IFBB Champion. Então, assim, os Estados Unidos ele avalia a sua história, não só o seu professional plan, não só o finalzinho, mas ele quer saber toda a sua história, se você realmente é uma pessoa que teve uma vida reta, uma vida de evolução. Então eu nunca iria imaginar. Então trabalhei como técnica em enfermagem, estudei escola pública, e aí eu fui evoluindo, né? Fiz o mestrado, então eu fazia mestrado e ao mesmo tempo eu trabalhava em consultório. Eu fiz mestrado e mais uma pós-graduação junta e consultório, e depois o doutorado. Então, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e que hoje, mais do que nunca, eu observo isso. A sua vida durante a graduação é muito importante. Porque um dos critérios para você provar esse interesse nacional também são cartas de recomendação, né? Cartas de referência. Então, se você faz a sua faculdade nas coxas, se você não faz a faculdade realmente se empenhando, você não vai ter carta de recomendação. Então, eu consegui coletar cartas de recomendação desde a época que eu era da faculdade, no mestrado, no doutorado. Eu consegui cartas dos meus pacientes que tiveram ótimos resultados. Então eu consegui fazer essa linha desde a época da graduação até o mestrado e o doutorado e a minha vida profissional. Então eu tenho cartas de pacientes que perderam tantos quilos, que resolveram, conseguiram reverter a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o meu trabalho futuramente nos Estados Unidos. Então lá eu vou trabalhar com emagrecimento e com a doença hepática gordurosa não alcoólica. E acima de tudo, esse visto EB2NW, a maioria das empresas de consultoria ou advogados cobram em média $20 mil. E meu marido falou assim: amor, eu acho que você é capaz de fazer isso sozinha, a petição, né? Porque o processo em si é muito maior do que isso. E obviamente eu que tinha que fazer, porque eu que tinha que contar a minha história, eu que tinha que coletar dados, eu que tinha que fazer tudo. Então, obviamente, eu que precisaria fazer. O problema não é fazer. O problema é que eu tinha um filho de 4 meses que não dormia, uma casa para cuidar, e faxina e comida. Eu falei: não, você tá doido, sem condições. Amor, você consegue. E uma coisa que eu falo assim hoje a pessoa que você casa, a pessoa que você tá junto, faz uma diferença. Eu vou chorar. Faz uma diferença muito grande na sua vida. A pessoa pode te puxar para cima ou te puxar para baixo, né? E o meu marido, ele sempre foi uma pessoa que eu criei algumas crenças limitantes, e meu marido sempre foi aquela pessoa de falar: você vai conseguir, para com isso, você vai e vambora.
E aí eu fui assistindo e ele, você vai conseguir, amor, vai. Se você não conseguir, a gente dá outro jeito. E eu fui assistindo, fui vendo que aquilo era plausível. E ele falou assim, amor, faz no seu tempo, mas vamos fazer. E o que a maioria das empresas de consultoria e advogados cobram em torno de $20.000 para poder fazer esse processo, eu e meu marido fizemos sozinhos. Então eu fiz a parte da petição e todo o outro restante de organizar nossas metas, os formulários e analisar tudo foi meu marido. E novamente na nossa vida a gente fez tudo junto. Então a gente está junto vai fazer 16 anos, né? E então assim, a mensagem principal que eu acho que uma das dicas é realmente a pessoa que você está que vai fazer total diferença na sua vida para o resto da sua vida. É basicamente toda a história, né? Então, os Estados Unidos, ele quer ver isso. Então, artigos científicos publicados, as diversas palestras que eu ministrei, inclusive palestras em congressos internacionais, os convites de palestras que eu recebi, então, cartas de convite, recomendação, enfim, toda essa minha história me possibilitou estar onde eu estarei, na verdade, né? Então, e aí o Professional Plan, o meu trabalho, minha proposta de trabalho, minha proposta de atuação nos Estados Unidos é em cima de toda a minha história e acima de tudo, em cima de resultados. Porque você precisa ter mérito substancial e interesse nacional. E obviamente, como eu trabalho com emagrecimento e doença hepática, é essa a minha proposta. Mas levando em consideração o quê? O número elevado de pessoas com a doença hepática gordurosa não alcoólica, que hoje em dia a gente chama de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Então, a nomenclatura mudou um pouco, né, por alguns motivos. Então, esse meu Professional Plan, eu fiz um levantamento, é literalmente um projeto. Quem fez mestrado e doutorado, é basicamente isso, você convencer, né? Então, por ser um visto de trabalho, ao invés de você estar convencendo o empregador que você precisa desse trabalho, esse visto, no caso EB2NIW, você está literalmente convencendo os Estados Unidos que você é muito bom e que o seu trabalho vai ser de interesse para eles. E, na minha opinião, é um buraco muito mais embaixo. E aí, meu projeto, eu fiz um levantamento da incidência de pessoas, especificamente na Flórida, com a doença hepática, os custos à saúde pública. Uma vez essa doença hepática não tratada, a incidência de cirrose, transplante hepático e como eu iria trabalhar. No caso, como uma nutricionista, né, em consultório, que é o que eu faço hoje, e também como pesquisadora, porque, aliás, a minha base toda é de pesquisa, né, doutorado, mestrado, e eu trabalhei mesmo como pesquisadora de bancada, fazendo experimento, imunohistoquímica, Western blot. Isso também foi um diferencial, porque inclusive a carta do meu orientador de doutorado, ele mencionou que eu era muito boa nessa parte de experimentos em imunohistoquímica. Então, ou eu vou trabalhar como nutricionista, né, emagrecimento e doença hepática, ou como pesquisadora lá, né? E aí é uma coisa que lá a gente vai resolver ao longo do tempo. E, gente, essa sequência de vídeo aqui não tem como objetivo vender futuramente uma consultoria ou mentoria para você fazer que nem a gente fez, que é uma petição, né, o processo sozinhos, tá? Meu objetivo não é esse. Então, por conta disso, eu não vou ficar entrando em detalhes de como foi cada etapa, tá? Eu queria só realmente ver em mente algumas coisas que eu fiquei muito impactada, né? A primeira coisa foi no dia que eu fui ligar para poder fazer o agendamento do exame médico, né? Então, exame médico são feitos por médicos, obviamente, credenciados pelo consulado. E aí eu fiz a ligação e falei que queria marcar, enfim, o exame médico. E eu lembro que a menina perguntou assim, a atendente, né, perguntou assim para mim, mas é visto para onde? Eu falei, para os Estados Unidos. Ah, tá, você é noiva do americano? Não. É EB2NW. Ah, tá, então você é esposa do peticionário? Não, eu sou a peticionária. Aí ela, tá bom. Então, isso é algo que eu observo muito, né? Que não tem muitas mulheres, assim, não sou feminista, tá? Diga-se de passagem, mas existem coisas que ficam muito gritantes aos nossos olhos, né? Essa foi uma, e a outra situação foi quando, eu estava até comentando com meu marido, no dia da nossa entrevista. A entrevista é no consulado americano, no Rio de Janeiro, mas é num andar separado, um andar à parte.
tinha até uma brinquedoteca, e foi muito interessante que meu filho estava brincando, e aí ficou um silêncio lá, né? E ele começou a contar de 1 até 10 em inglês, né? Ele tem 2 anos e, na época, 9 meses, né? E aí algumas pessoas olharam assim, e ele brincou direitinho, quietinho, estava morrendo de medo dele fazer uma bagunça, mas ficou quietinho. E eu percebi, na medida que ela foi chamando, e eu ouvia, eu prestava atenção, que perguntavam, né, que era um peticionário. Naquele momento, eu não vi nenhuma mulher sendo a peticionária. E aí, no caso, acho que dali só apenas eu era a peticionária. Então, mais uma coisa que, assim, eu fico muito orgulhosa, né? E o mais lindo também foi quando a gente saiu da entrevista, ela fez as perguntas, né? Ficou procurando meu diploma, né? A petição gigantesca, né? E aí ela perguntou o meu trabalho, o que eu queria fazer lá, e ela procurou o meu diploma de mestrado e doutorado, sendo que eu tinha vários certificados. E aí teve uma hora que eu falei pra ela assim, eu acho que tá nesse aqui. Ela, não, uma hora eu vou achar. É porque você tem muito certificado, né? E ela foi virando. E aí quando tudo terminou, a gente saiu, a gente entrou no carro, e meu marido falou assim, filho, a mamãe conseguiu. E aí eu falei assim, não, amor, a gente conseguiu. Porque assim, um não conseguiria sem o outro, né? Porque ele tem um trabalho dele que propicia isso também. Então, literalmente, foi um trabalho em dupla. Para mim, pode ter sido um pouco mais árduo no início da petição, porque quem é mãe de bebê pequeno sabe como é que é difícil, né? A privação de sono. Mas, sem sombra de dúvida, um dependia do outro, como até hoje na nossa vida a gente conseguiu tudo junto. E se você quer saber mais como foi essa mudança, qual foi a nossa intenção, como está sendo a adaptação minha e da minha família lá nos Estados Unidos, vai lá no meu canal no YouTube.